processo a gente compra o barro, o rapaz bota o barro ali pra gente, aí a gente descansa o barro algumas horas, molha o barro, passa pela maromba, e a gente tem que passar o barro para poder tirar alguns caroços, algumas pedras. Aí, quando estiver pronto, passa aqui pro meu irmão e ele vai fazendo as peças, vai fabricando. Aí depois que eles fazem as peças, a gente faz um processo nas peças de acabamento, deixa ela secar, ficar bem sequinha, a gente coloca no forno e queima e a gente sai vendendo. A cidade antigamente era conhecida como a cidade da laranja, que isso veio ter aquela decadência da laranja que parou, mesmo assim tem muita gente ainda que produz laranja. Porque aqui em Itaboraí era laranja e banana, né? A banana vem de Silva Jardim para cá. Aí depois foi que surgiu a cerâmica, porque até aí era cerâmica de telha e tijolo, era só o que você ouvia falar. Itaboraí, como sempre, foi lugar da cerâmica, né? Quer dizer, veio do tijolo, veio da telha, partiu pro vaso. Agora, eu não tenho conhecimento da história do artesanato aqui de Itaboraí. Esse aí eu não tenho conhecimento. Tem algumas histórias de alguns artesãos mais antigos, né? Mas isso em cima dos portugueses, que foram os que trouxeram, no caso, o vaso, fazer a fabricação de vaso para cá, para Itaboraí. Essa é a história que eu sei. A história de cerâmica de Itaboraí, olha, eu não tenho muita noção não. Só que eu sempre escutava alguém falar um negocinho ali, um negocinho aqui. Eles diziam que foram os portugueses que trouxeram a cerâmica de vaso para o Rio, né? Isso é a história que eu escuto. Eu sei que eles trouxeram para cá, se deram bem, os brasileiros começaram a aprender e aí tocou em frente também. De Itaboraí, que eu conheço da cultura de Itaboraí, é que nós aqui, antepassados, tem os índios, né, que faziam esses marajoaras, e muitas das minhas peças também tem alguns traços de marajoara que eu faço, mas do barro em si eu não conheço a história. Eu sempre ouvi falar muito na cerâmica São Salvador, que é a cerâmica de Seu Armindo. Tinha Barro Arte do Jorginho, tinha cerâmica de Seu Bilé, que já existia, e muitas outras. Ceramista dentro de Itaboraí existiu o Dácio, o Bilé, que são dois irmãos, que vieram de Minas, né? Até com a técnica do artesanato, porque aqui era só vaso, que Seu Armindo e Jair Rocha fazia, era só vaso. Aí mandava para São Paulo, para Bahia, não sei para onde, e depois isso foi surgindo. Mas foi lá por 70, por aí afora. Agora, ceramista para mim são eles, olheiro para mim, que existiram foram eles.
Lá no Nordeste, lá em Goiânia, as pessoas, o meio de vida é o poder aquisitivo é muito pouco, muito pequeno. Então, a gente lá passava uma certa necessidade. Minha mãe trabalhava fazendo esteira e queimando carvão para sustentar a família. Eram 9 filhos. Criou os filhos tudo sozinho. Eu fui criada dentro de cerâmica de telha, que era minha mãe trabalhava, meu irmão trabalhava com cerâmica de telha. Eu cheguei a raspar telha com a minha mãe, né? Eu era pequenininha. Meu tio trabalhava com cerâmica marajoara, e eu aprendi com ele, aos 15 anos de idade. Eu comecei apenas com 8 anos de idade, através de papai, entendeu? Papai também trabalhou 40 e poucos anos. Eu tenho um tio que agora ainda é falecido, é o Severino, que foi meu professor. Uma amiga minha falou: Carmen, vamos trabalhar na cerâmica. Aí eu assim, vamos. Antes, não tinha bastante cerâmica, aí ganhava bem. A gente ganhava bem. Era na faixa de 3, 4 salários. E nessa época, na década de 80, se chamava os ceramistas de cerâmica de Marajá, eram gente que tinha dinheiro. E a produção não era essa, era vaso mesmo, a planta. E uns artesanatos bobo, feio, chaleirinha, moringuinha, não sei o quê, não era essa linha que está tendo agora. Mas mesmo assim o que se fazia vendia. Quando eu vim para trabalhar em Itaboraí foi exatamente por isso, porque uma pessoa, um senhor, comprava material lá em Belém, os vasos em Belém, trabalhava e trazia para cá para vender no Rio de Janeiro. Só ficava uma distância e o custo muito grande. Então ele descobriu Itaboraí, que ele também não é daqui. Então ele conversou com a gente, eu e mais alguns amigos, se nós queríamos fazer uma equipe e vir trabalhar aqui. Que aqui tinha tudo a ver com o nosso lugar, em termos de barro, de cerâmica, entendeu? Era um polo até de cerâmica aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha várias ainda cerâmicas grandes, com empregado com carteira assinada, tá entendendo? Eu vim viver com Daço desde 1985 que eu estou nesse lugarzinho aqui. Aí, 87, 88, eu comecei aqui na cerâmica com ele. Era uma cerâmica grande, tinha aí uns 30 funcionários. Era o seu Daço. Se reduziu nisso, né? Inclusive até ele foi. Mas era uma cerâmica bem grande. Tinha muita gente com cartão de ponto. E eu vim ajudar ele aqui. E fiquei, né? Até hoje. Como tinha muitas cerâmicas de vasos, na época eu juntava eu e meu irmão Flávio e trabalhávamos, ficava muito dentro de cerâmica. Eu estudava lá em Rio Várzea, para quem vai para Itaboraí, e eu entrei de férias, 15 dias de férias. Aí eu passei pela rua, tinha umas lenhas para juntar, e eu perguntei ao cara se eu poderia juntar aquela lenha para ele. E gostei de ver o rapaz fazendo um vaso. Eu achei interessante, eu vi um monte de mulheres trabalhando, nem sabia que trabalhava um monte de mulheres na cerâmica. E fiquei encantada de ver aquelas mulheres